Cara, você está aí na advocacia talvez insatisfeito com o retorno financeiro que essa atividade tem proporcionado e talvez tenha pensado em outros meios, outras maneiras de obter uma renda complementar, alguma forma de fazer um dinheirinho por fora. Bom, eu passei por isso lá em 2012. Acabei abandonando a advocacia para focar na carreira pública. Passei a estudar para concurso, fui aprovado, fui nomeado, assumi o cargo e alguns anos depois, mais à frente, movido por algumas ambições pessoais, acabei também me inclinando a estudar outras áreas do conhecimento que não estavam relacionadas ao direito. E nesses estudos, nessa busca, eu acabei percebendo que o que me faltava lá na advocacia era justamente aquilo que eu buscava aplicar fora dela. O ano é 2019. Eu estava num cargo de técnico judiciário, num tribunal do Poder Judiciário da União. E nesse cargo, eu tinha um salário legal, eu tinha um salário bom, eu desempenhava as minhas funções num horário que era muito confortável e me sobrava um tempo extra. Eu tinha tempo para fazer outras atividades. Eu poderia usar esse tempo de forma ociosa, eu poderia ir para academia, eu poderia executar algum hobby, enfim. Mas eu usei esse tempo para estudar coisas fora do direito, para buscar outros objetivos. Eu gosto de ter sempre algo a buscar, não me acomodar, de certa forma, com o status em que minha vida se encontra. Eu sempre gosto de estar buscando novos objetivos. E nesse ano de 2019, eu comecei a estudar outras coisas. É aquela época do boom do mercado de infoprodutos, marketing digital, fórmula de lançamento. Então, 2019, esse mercado estava começando a estourar. 2020 veio a pandemia, aí o negócio estourou de vez, todo mundo em casa, só mexendo na internet. Então, esse mercado ele evoluiu bastante, muito rápido, muito por conta da pandemia. E eu estava justamente ali no meio disso tudo, nesses anos. Lógico que em paralelo à minha atividade profissional no serviço público. E eu comecei a perceber, estudando ali o marketing digital, posicionamento, social media, pitch de vendas, formas de prospecção, formas de aquisição de clientes. Estudando tudo isso, eu comecei a perceber que o problema que eu enxergava na minha advocacia lá em 2012, ele seria resolvido com esses conhecimentos que eu fui começar a desenvolver em 2019 e que até hoje ainda é algo que eu gosto muito de ler a respeito. E assim, no fim das contas, esse canal aqui no YouTube envolve uma aplicação prática de todos esses conhecimentos. Esse canal ele tem um posicionamento muito claro, ele está inserido em um nicho muito claro, ele fala com um público muito bem definido, ele tem uma linha editorial pré-definida e eu estou aqui aplicando na prática nesse canal no YouTube tudo isso que eu venho estudando desde 2019 e que eu percebi que era o que me faltava na advocacia lá em 2011, 2012, 2013 ainda. Eu fui assumir meu primeiro cargo público em 2014. Mas enfim, o que eu aprendi fora era justamente o que faltava aqui do lado de dentro do direito, da advocacia prática. E nós vemos muita gente reclamando que a faculdade de direito não nos prepara para isso. Isso aqui você não aprende na faculdade de direito. E de fato, isso não deveria ser ensinado na faculdade de direito. Você não vai entrar numa faculdade de direito para aprender gestão de escritório, você não vai para faculdade de direito para aprender prospecção de clientes, você não vai para a faculdade de direito aprender sobre negociação, sobre fechamento de contratos, sobre técnicas de aquisição. Isso é uma área do conhecimento
que está relacionada ao marketing, não à aplicação prática do conhecimento jurídico. Então, querer que isso esteja inserido na grade de estudos do curso de Direito, eu acho que é uma, de certa forma, utopia, porque não faz sentido. Talvez, no máximo, como uma matéria optativa, de poucos créditos, que algumas pessoas interessadas já, de fato, em exercer a advocacia após a conclusão do curso, possam optar em fazer, mas é um conhecimento que não está relacionado ao estudo das matérias jurídicas que são próprias de quem se forma em direito. Então, de fato, isso não deve ser ensinado na faculdade. Isso deve ser buscado por fora, para o cara que se dá conta de que o que é ensinado na faculdade não vai garantir bons resultados financeiros na atuação prática. Porque você ser o especialista em direito civil, sucessões, ou então família, direito imobiliário, direito bancário, por si só não significa nada. Porque existe uma outra infinidade de pessoas que têm o mesmo grau de especialização, um grau de especialização maior do que o seu, e no fim das contas, como eu já falei em outro vídeo, o serviço jurídico acaba se tornando uma commodity. Se você não tem maneiras de fazer com que o seu conhecimento seja enxergado como algo diferencial, como algo valioso, que poucos profissionais no mercado têm, você, no fim das contas, vende uma commodity e vai brigar por preço. Ter consciência disso é essencial. E quem não tem consciência disso acaba entrando num ciclo de frustração, porque estuda direito, faz pós-graduação, faz a especialização, mestrado, e estuda e busca clientes, distribui cartão, procura indicação, procura parcerias, e o negócio parece que não anda, o negócio não se desenvolve, e fica aquela sensação de que o mercado está saturado, tem muito advogado, e a pessoa acaba sem saber o que fazer para conseguir sair dessa prisão, dessa dificuldade de vender o seu serviço de forma diferente. A gente vê hoje, nas redes sociais, aí o Nelson Williams da vida. O cara é muito criticado, você pode amar, você pode odiar, mas você tem que concordar que o cara sabe vender o serviço dele, pô. Clientes aí dos mais variados segmentos, inclusive celebridades, que acabam gerando mais publicidade gratuita para ele, enxergam nesse cara um profissional de valor, enxergam no escritório dele um serviço jurídico de valor que vale a pena pagar um valor acima daquele que a maioria dos profissionais cobra, pô. Então, saber enxergar e perceber os bons profissionais da advocacia que exploram essas habilidades de uma forma efetiva é muito importante. Aplicar o conhecimento do marketing e das vendas na advocacia é uma questão de sobrevivência. Nós vemos muita gente que acaba saindo da advocacia para fazer coisas que não tem nada a ver com o direito. É advogada, mas estava trabalhando como maquiadora. Pô, o que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver, mas no fim das contas, a forma como uma maquiadora consegue ser bem-sucedida não é muito diferente da forma como um advogado consegue ser bem-sucedido. É tudo sobre posicionamento, construção de imagem, técnicas de aquisição de clientes, técnicas de fechamento de contratos, técnicas de negociação. O que quer que você estude para fazer fora do direito, para ser bem-sucedido financeiramente fora do direito, é o que você vai precisar aplicar dentro do direito para ser bem-sucedido como um profissional da advocacia, como um profissional que vende serviços.
Para mim é complicado falar sobre isso porque eu não fiz isso. Eu tive esse estalo de consciência, virei essa chave tardiamente, quando já estava numa outra atividade. Hoje eu sou analista judiciário. Seria uma loucura muito grande com criança dentro de casa, com família para sustentar. Simplesmente vou pedir demissão do meu cargo para me aventurar aí na advocacia. Mas é muito claro e é muito nítido que os profissionais que são bem-sucedidos na advocacia, eles têm clareza quanto a isso. Eu não estou aqui para dar lição de moral nem para cagar regra na sua vida, não. É só para expor uma linha de pensamento que é muito lógica e muito óbvia, que faz muito sentido. Se você discorda, inclusive em outros vídeos já teve gente comentando, né? A advocacia é apadrinhamento, é indicação. Cara, não é de todo mentira. Se você tem aí um pai, um avô com um escritório tradicional, é claro que o caminho é muito mais fácil. Mas também indicação. Porra, indicação no fim do dia é network. Como é a sua capacidade, a sua habilidade de desenvolver network para fechar mais contratos, para conquistar novos clientes dentro de um círculo de relacionamento que envolve confiança, que envolve credibilidade. Tudo isso está relacionado ao marketing. Então, a gente acaba chegando à conclusão de que o conhecimento que é necessário para fazer renda fora da advocacia é o mesmo conhecimento que, se aplicado dentro da advocacia, vai trazer resultados melhores. É algo multidisciplinar. Você não pode querer ser bem-sucedido na advocacia estudando só direito. Você tem que estudar outras coisas. A gente vê, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo mais amplo. Steve Jobs. Porra, o cara tinha uma empresa de tecnologia, mas ele conseguiu levar a Apple para um outro patamar lá em 2008, 2007, quando lançou o primeiro iPhone, trabalhando marketing de uma forma completamente diferente das outras empresas, dos seus principais concorrentes. Na época era Nokia, era Microsoft, era Samsung. Então ele trouxe design, trouxe marketing, trouxe um conhecimento que não era basicamente igual ao que os outros concorrentes utilizavam e exploravam na venda dos seus produtos. Como a gente pode trazer isso para a realidade do direito? A gente tem que fazer esse tipo de exercício mental porque a advocacia é uma venda de serviço. Ter clareza quanto a isso é essencial. E se esse vídeo aqui servir para te deixar alguma lição, eu gostaria que fosse essa. O negócio não é você procurar alguma atividade para fazer uma renda por fora. Em qualquer que seja a atividade, você vai precisar desenvolver o mesmo conhecimento que você deveria aplicar na advocacia. É aplicar aquilo que você aprenderia lá fora para aplicar lá fora, pô. Bom, e se isso faz sentido para você, eu te peço para que você deixe um comentário aqui, me diga a sua opinião, se inscreve nesse canal. Para mim será um prazer ler o que você tem para falar sobre isso. E eu peço para que você se inscreva para que você receba mais vídeos. Se você já está vendo esse vídeo depois de ter visto algum outro, cara, se inscreve no canal. 90% das pessoas que assistem os vídeos desse canal não são inscritas. Se inscreve aí e a gente se vê no próximo vídeo.